CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. News Truck CBN Campinas. Oferecimento D21 Motors Caoa Cherry. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Onze horas e 7 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Grande sexta-feira, 19 de abril de 2024, um dia depois de uma partida histórica para nossa cidade no voleibol, a classificação do Vôlei Renata, a grande decisão da Superliga. A gente ia falar muito sobre esse jogo histórico contra o Guarulhos e a classificação do nosso time da cidade para a grande decisão do principal campeonato de vôlei do país. Dando sequência ao nosso giro de manchetes, falamos de Campeonato Brasileiro, fim da segunda rodada da Série A. No único jogo de ontem, o Botafogo venceu o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos por 1-0. O gol foi marcado por Matheus Ponte, aos 34 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira vitória do técnico Arthur Jorge, do comando do Clube Carioca. E agora o destaque do Guarani. O Bugre com você, Antônio Lupi. Opa, bom dia, Júlio Nascimento. Ótima sexta-feira a você e também aos ouvintes que acompanham o CBN Esportes. Manhã movimentada lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marquei presença lá. Acompanhei parte da atividade, participei da coletiva com o técnico Claudinei Oliveira, que revelou alguns pontos importantes dessa reta final de preparação do Guarani. Paraíso, atacante, que foi oficializado ontem, fez o primeiro treino com o restante do elenco. Bruno Oliveira é a dúvida para a estreia contra o Vila Nova. Léo Santos treinou e está à disposição. Na coletiva, o Claudinei Oliveira, ele não deu informações a respeito da chegada do Vinícius Cauê, lateral, que estava no Atlético Paranaense. Porém, às 10h22, o atleta chegou no estádio Brinco de Ouro da Princesa e deve reforçar o Bugre na Série B de 2024. E a seleção brasileira de basquete masculino tem um novo técnico, Aleksandar Petrovic. Aos 65 anos, o croata reassume o comando da seleção após a saída de Gustavinho de Conte. Além de Petrovic, o Brasil contará com uma comissão técnica muito experiente, formada por Thiago Splitter Lupi, Elinho Garcia e Demetrios Ferrácio. Thiago Splitter Lupi, na seleção brasileira de basquete. Foi muito bem. Aliás, na minha opinião, ele fez mais que outros atletas, inclusive abrindo caminho para outros brasileiros na NBA, inclusive Nenê Hilário. Alex ou Elinho? Alex ou? Elinho. Alex Garcia? É. Alex Garcia. Splitter ou Nenê? Splitter. Marquinhos ou Leandrinho? Leandrinho. Raulzinho ou Neto? Raulzinho. Não, eu falei o mesmo jogador, né? Raulzinho ou Neto. Marcelinho Etas? Nossa, essa é difícil. Raulzinho. Boa. Marcelinho foi fera. Mas tem o nosso campineiro aqui, hein? O Lucas Benite joga muito também. Vitor Benite, perdão. Tô sabendo legal, hein? E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O São Paulo demitiu o técnico Thiago Carpini depois da derrota para o Flamengo no Maracanã. O tricolor mira a contratação de um técnico estrangeiro. O São Paulo joga domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O volante do Corinthians, Maicon, sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a atuar no ano que vem. O alvinegro joga sábado contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras emprestou o atacante Breno Lopes para o Fortaleza até o final deste ano. E o Santos negocia a contratação do centroavante Henrique Dourado, que estava na Portuguesa. Daqui a pouco todas as informações sobre a chegada de Luiz Ubeldia ao São Paulo. Informação confirmada pelo nosso colunista Paulo Vinícius Coelho.
E o brasileiro João Fonseca, 17 anos, voltou ao saibro da Romênia e superou o moldávio Radu Alboter em 2 sets diretos, parciais de 7-6 e 6-2. Com a vitória, o número 139 do mundo avançou às quartas de final do ATP 250 de Bucareste. João Fonseca agora vai enfrentar o chileno Alejandro Tabilho, número 39 do mundo. E o destaque da Ponte Preta Alvinegra se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro com direito a reencontro com o professor Guto Ferreira, Antônio Lupi. Que é o treinador do Coritiba, o primeiro adversário da Macaca na Série B. O jogo acontece domingo, 6 horas da noite, na casa do torcedor da Macaca, no estádio Moisés Lucarelli. Dudu Scheid é mais um que deixa a equipe. O jogador volta para o Operário Clube, onde ele estava antes de defender a Ponte Preta. E hoje à tarde, o técnico João Brigatti vai conversar com os jornalistas e vamos saber um pouco mais do que ele vai colocar em campo na estreia contra o Coxa. Mercado da bola, o zagueiro Pedro Henrique será jogador do Bragantino. Nos últimos dias surgiu a chance de troca com o Atlético Mineiro, que cederia Gemerson ao Atlético. A negociação não avançou e dessa maneira o Bragantino surgiu com a proposta de compra ao jogador que agradou ao Massa Bruta. Assim, o Furacão encaminhou a venda do ex-corintiano. E agora vamos para a Avenida José de Souza Campos, a norte-sul, a altura aí do número 1197, com o nosso News Truck, direto da D21 Motors, na Caoa Cherry, onde está o nosso Fábio Scheib, com mais um destaque aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Série B desse ano que terá a presença de 7 times paulistas, além de Guarani e Ponte Preta. Botafogo estreia hoje contra o América Mineiro no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 7 da noite. Mesmo horário do jogo entre Novo Horizontino e Série B, lá em Novo Horizonte. Amanhã, o Ituano encara a Chapecoense na Arena Condá e o Santos estreia em casa na Vila Belmiro contra o Paysandu, com portões fechados. O último paulista a estrear será o Mirassol, que encara o Brusque fora de casa apenas na próxima terça-feira. E a opinião aqui do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Ótima sexta-feira, Carlão. Uma ótima sexta-feira para você também, Júlio Nascimento, para o ouvinte CBN. Você já disse aí na primeira participação que coisa linda ontem o vôlei de Campinas, chegando à final da Superliga mais uma vez, em 96, numa outra situação, foi campeão. Em 2012, já com esta organização, foi vice-campeão e agora chegou o momento. Eu acho que Campinas esbanja confiança, muita qualidade ontem. Adriano jogou bem. Borjão não precisa nem falar, né? Um gigante, tanto é que foi eleito aí o melhor em quadra. E vencemos um time muito forte, né? Com o Franco, com o Sandro jogando muito pelo time de Guarulhos. E Campinas fez por merecer. E parabenizar mais uma vez Rafael Pio, o homem da classificação do Campinas, a voz da classificação e quem sabe a voz do título, Júlio Nascimento. Dizem aí que tem a voz do Hexa, né? Não, eu falei pra ele hoje pela manhã, falei, Rafael Pio, o senhor é a voz do título. A voz do título, Isso. Sensacional, Rafael Ângelo voando aqui na CBN. E quero parabenizar aqui, viu, Carlão? Ontem estava ouvindo a grande transmissão, voltando inclusive da pelada aqui da imprensa, da nossa empresa, aqui do Grupo EP, e ouvindo o pré-jogo no rádio com a Renata Rondini. Teve um momento que ela cravou assim, ó. O Pio perguntou, Renata, qual que é o seu feeling? Porque os ouvintes no Arena, todo mundo foi de 3-2, né, Carlão, ontem. Ela mandou um 3-0, mas sabe aquele 3-0 seguro? Contundente. 3-0, é sensacional, né, cara? E aí o Pio falou, 3-0? Não quer mudar pra 3-1, não? Não quer mudar pra 3-1, não? E foi 3-0. Foi 3-0. Com requintes de crueldade no último set, jogo. mas a Rê é sensacional, né? É a multimulher, ela fala de futebol com muita qualidade, ela fala de basquete, ela fala de voleibol, sensacional. A voz a voz do título nos comentários do Vôlei Campinas, Superliga 2024, Julião. É isso, daqui a pouco a gente conta mais sobre essa vitória histórica do Renata, primeiro time, 8º na fase de classificação, a chegar a uma final, é um feito gigante do nosso time de Campinas. CBN Esportes está no ar, você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos
de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está conosco aqui no CBN Esportes para atualizar informações das ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes, trânsito bastante carregado, sentido centro, desde a Lagoa do Taquaral, passando o Balão do Bela Vista, até a altura ali da Rua Ari Barroso, por conta de uma ocorrência. Motorista reduz a velocidade. No sentido rodovia Dom Pedro, trânsito fluindo bem. A Avenida Norte e Sul tem boa movimentação, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o motorista perde tempo na chegada ali à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Moraes Salles agora reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Doutor Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro tem um ponto de obras ali próximo ao viaduto Laurão. Motorista reduz a velocidade até ali a Rua Itu. No restante da via, motorista segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h19. Vai! Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti contra filé bovino seleção dia a dia de R$ 54,99 por apenas R$ 34,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vem pro saque, Bruno Lima. É pra chegar na final. Pancada do Bruno Lima. No Filipinho. Levantamento do Sandro. Perto da rede. Acabou! Bloqueio! Campinas está na final. Campinas faz história. Esse é Rafael Pio. Que homem. Que narração. Rafael Pio pode ser a voz da conquista do primeiro título do vôlei Renata da Superliga. Pode o quê? Vai ser. Não, é porque... Ele vai ser. Não, é porque eu sou muito realista. pé no chão. Eu ainda... Não, eu e o Carlão somos mais... Eu acho que tem que jogar. O nome do bicho é sentimento. Sentimento, né, Carlão? Mas a campanha do vôlei Renata... a voz
é de Rafael Pio. E não só, claro, o vôlei Renata, ele traz esse sentimento de confiança, mas indo pro lado técnico, foram grandes vitórias. 4 grandes vitórias de 5 jogos até agora. 5 grandes vitórias, né? As 3 contra... Não, as duas contra o Cruzeiro. Duas contra o Guarulhos. São 4 vitórias no total. E um bom terceiro set naquela derrota pro Cruzeiro. Eu acho que o ponto fora da curva foi só o primeiro set aqui em Campinas, quando é 25-17. Tirando isso, mesmo nas derrotas, o Campinas equilibrou. Até quando o Cruzeiro conseguiu vencer, Campinas deu muito trabalho. Então, coletivamente, a gente fala muito do Bruno Lima e do Maurício Borges com razão, mas... Adriano jogou bem. Mas o time inteiro tá jogando muita bola. Não, mas a gente tava falando da voz do Pio. Bora. Sim. Que é a voz do vôlei Renata. E a voz de Rafael Pio no sonsaço da CBN Campinas. Ontem, mais uma brilhante narração, você acompanhou aí o ponto que decidiu o jogo e que colocou o vôlei Renata na decisão da Superliga pela segunda vez na história do projeto. O Diego Alves, do GE, acompanhou de perto todos os detalhes de mais um jogo que entrou para a história do vôlei Renata. Uma noite histórica aqui no ginásio do Taquaral. É o fruto do nosso trabalho, né? A gente vem ralando todos os dias ali, treino a treino. Só a gente sabe o que a gente passa, as dores. Depois de 8 anos, Campinas volta a uma decisão de Superliga Masculina de Vôlei. Num jogo em que fez 3-0 sobre Guarulhos. Contra todos os pronósticos, o time focado, o time que acredito sempre, que trabalharam, que foram humildes, competentes, tiveram compromisso. Campinas havia vencido a primeira partida fora de casa por 3-2 e estava a uma vitória da decisão do título. Aqui no Taquaral, venceu o primeiro set por 25-21, o segundo por 25-22 e o terceiro, o mais equilibrado, por 32-30. Um dos destaques do time foi o campeão olímpico experiente jogador Maurício Borges, que levou o troféu de melhor em quadra na partida. Estou aqui para ajudar o grupo, né? Eu vou me doar o máximo que eu puder ajudar, que eu puder passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho para esses atletas que estão chegando agora, para esse time que tem surpreendido, sempre bom tá jogando bem, né? E pela primeira vez, uma equipe que se classifica em 8º lugar chega à final do campeonato. Agora temos que descansar e ordenar para poder chegar na melhor condição a Recife. Estas 2 séries foram muito difíceis, muito difíceis. Então, agora temos que descansar. A gente foi muito massacrado, mas tenho que reconhecer que o grupo nunca desistiu. Acho que é super importante para o projeto, para a cidade, para nós, poder colocar o time em outra final. Estou feliz. Que show ontem no ginásio do Taquaral, show da torcida, show em quadra, e é claro que o show vai ficar marcado na história do vôlei Renata, que agora aguarda, né, o outro finalista, também um duelo equilibrado, um jogaço entre o SESI Bauru e o Joinville. O SESI venceu o primeiro jogo, o Joinville empatou a série e na segunda-feira nós vamos conhecer o adversário do vôlei Renata na decisão. E olha só que é interessante, hein? A decisão da Superliga, ela vai ser disputada em jogo único. Não é série melhor de 3, não. Jogo único, dia 28 de abril, no ginásio Geraldão, em Recife.
Então, na segunda-feira, nós vamos conhecer o finalista, né, entre SESI Bauru e Joinville, que vai enfrentar o Vôlei Renata na decisão marcada para o dia 28. E para quem é apaixonado pelo vôlei, no domingo nós vamos ter a decisão do feminino, o duelo mineiro entre Minas e Praia Clube. E se você é fã de vôlei, é fã do Vôlei Renata, eu faço um convite para você. 4 da tarde, sintonize através do 99.1, a CBN Campinas, ou através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, porque a bancada do Arena vai estar lotada de personagens que fizeram história no vôlei da cidade de Campinas. Paro por aqui, já dei muito spoiler. Mas 4 da tarde no Arena, você tá convidado, você tem que vir hoje, Opa, tá? bora. Sem polêmica, hein, Júlio? Sem polêmica. Não, Sem polêmica. Tem umas boas polêmicas. Sem polêmica. Mas fique ligado, 4 da tarde tem convidado especial para falar sobre essa conquista do vôlei Renata. O André Nascimento. Olha lá. Não faça isso. Não começa, por favor. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oportunidades de bons negócios CBN. Oferecimento D21 Motors. Estamos de volta, hein? Para você sintonizado aqui na CBN Campinas, direto da D21 Motors, Caoa Sherry, Avenida Norte Sul, 1197. Para você que segue no sentido Guarani, do seu lado direito vai encontrar essa belíssima loja da D21 Motors Caoa Sherry, onde você vai fazer o melhor negócio neste final de semana. Antes de eu falar do evento de amanhã, sábado, olha só, gente, se você vier até essa loja, vai encontrar a família Tigo 5X, que é a linha de veículos que se destaca pela sua versatilidade e design moderno. São os seguintes carros: Tigo 5X Pro, Tigo 5X Pro, o híbrido Max Drive e o Tigo 5X Sport. Os três estão expostos aqui na loja, aqui na D21 Motors Caoa Sherry. Se você vier até aqui, vai se apaixonar, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E é o seguinte, ó, amanhã, sabadão, dia 20 de abril, será um dia cheio de ofertas e condições especiais para você garantir o seu carro novo. Não deixe de aproveitar essa grande oportunidade. Saiba mais em d21motors.com.br/ofertas ou então ligue D21 Motors Campinas 3705-9110 ou passe aqui, Avenida Norte Sul, 1197. Paz no trânsito começa por você.
Vem aí a MT Expo 2024, a maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina. A feira acontece entre os dias 23 e 26 de abril no São Paulo Expo e o News Truck da CBN Campinas marca presença dia 23. Na abertura do evento, toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto do pavilhão da feira, que reúne 400 expositores e os principais fabricantes do setor. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Atrasos na compra de vacinas contra a Covid-19 levaram ao adiamento da campanha de imunização deste ano e provocaram desabastecimento em estados do país. Um impasse entre as fabricantes Pfizer e Moderna teria causado problema, segundo o governo federal. Especialistas dizem, no entanto, que a falta do fármaco também tem relação com o planejamento falho do Ministério da Saúde. O começo da vacinação estava marcado para março. Passou para este mês, mas não deve ocorrer antes de maio. O presidente Lula participa da celebração do Dia do Exército em novo aceno aos militares. A solenidade ocorre em Brasília e é aberta ao público. Assim que Lula chegou ao evento, houve vaias e aplausos. As redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação Pets e Cobasi anunciaram um acordo para uma possível fusão. As duas empresas estão entre as maiores companhias do setor do país e o grupo combinado deve gerar uma receita de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Juntas, as empresas terão 483 lojas em cerca de 20 estados. O estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão por lesão corporal e injúria homofóbica contra o ator Victor Meiniel. A defesa ainda pode recorrer. Yuri de Moura poderá deixar a cadeia de dia, mas terá de voltar para dormir. O caso aconteceu em setembro de 2023. Na ocasião, o ator saiu de uma casa noturna na zona sul do Rio de Janeiro e foi para o apartamento do estudante. Os dois tinham se conhecido na boate. Eles discutiram e Yuri Moura espancou Victor Meiniel na portaria do prédio. 400 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na cidade de Rialma, em Goiás, durante uma operação integrada de homens das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal. Uma pessoa foi presa. A droga estava no compartimento oculto de um caminhão. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco informações de Guarani e Ponte Preta. Fábio Scheib, São Paulo deve anunciar nas próximas horas. Está tudo certo com Luiz Zubelia, novo treinador, ex-LDU, técnico argentino, chegando para substituir o professor Carpini, hein, Scheib? Carrasco do Tricolor ano passado, né, Júlio, na Sul-Americana, nas quartas de final, quando o time equatoriano eliminou o São Paulo no Morumbi nos pênaltis, aquele jogo que o Rames Rodrigues bateu um pênalti para fora e o São Paulo acabou eliminado naquela ocasião. É um sonho antigo também da diretoria, que antes do Carpini, na saída do Dorival Júnior, queria já o argentino, o Zubeldia, só que não houve acerto na época. Até o Muricy criticou bastante o Zubeldia, porque ele postergava uma reunião com o São Paulo, não queria no momento, falou que é São Paulo tem que ser no momento, e se ele está com vontade de vir, que venha já. Mas agora o São Paulo retoma as conversas com ele e deve ser o novo treinador nas próximas horas do Tricolor Paulista. Temos alguns colegas respeitáveis, né, na imprensa que cobrem o São Paulo já cravando o acerto. André Hernan, PVC, né, todo mundo aí já indo na linha, tá tudo certo, o São Paulo vai anunciar nas próximas horas. É uma troca que deixa o torcedor ainda com esse sentimento de dúvida, Carlão. O torcedor queria, de repente, o nome que despertasse aquele sentimento de agora vai. Aí os torcedores, será? Alguns gostaram, outros não gostaram tanto. O que você acha, Carlão? Olha, Júlio, terminado, né, o processo de fritura do técnico Thiago Carpini, um show de desrespeito pela parte da diretoria do São Paulo. Agora chega aí o Zubeldia, o argentino que comandou a LDU. Eu só espero, Julião, e principalmente pro São Paulo, né, vai um recado, que a diretoria tenha convicção do que está fazendo. O que eu digo convicção? É dar o respaldo para o treinador, é numa primeira fase de instabilidade assumir a bronca, e não a qualquer resultado negativo ou a qualquer derrota em clássico começar um zum de demissão, como ocorrera com o Carpini. O Carpini foi bem até nos clássicos, perdeu para o Santos, mas ganhou aí do Palmeiras uma Supercopa, empatou no Paulistão e ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas a derrota, a eliminação para o Novo Horizontino gerou aí um dissabor entre diretoria e treinador. Eu espero que com o argentino o São Paulo possa aí ter um projeto palpável, um projeto forte para tocar esta temporada de 2024 e que a diretoria aprenda, né, com os erros que cometeu neste princípio de 2024. Pois é, o São Paulo então com essa troca no comando técnico, mais um treinador estrangeiro do quarteto dos chamados grandes paulistas, só o Santos, né, com um técnico local, só Fábio Carilli. Verdade. Abel Ferreira, Antônio Oliveira, português. Sim. E agora o São Paulo com um técnico argentino. E é o que enfrentou uma situação talvez a mais complicada, né, Júlio? De um pós-rebaixamento e montar um time mesclado com veteranos e garotos e dar qualidade a esse time. O Santos mostrou no Campeonato Paulista que tem qualidade para fazer um bom Campeonato Brasileiro de Série B. Este processo de reconstrução tem muito o dedo do técnico Fábio Carilli. Bom, 11 horas e 40 minutos, tem um rápido intervalo. Na volta a gente vai tratar de Guarani e Ponte. Até porque acabou a espera, hein, gente? Hora de voltar ao sofrimento e também às comemorações. Aquele sentimento de você ficar na expectativa pelo jogo do seu time. Se você vai passar um final de semana comemorando, se vai passar lamentando. Isso é o que faz o futebol mágico. Voltam os jogos de Guarani e Ponte
vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Na volta aqui do CBN Esportes, a gente fala de Guarani e Ponte. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Bora lá, Antônio Lupe! Bora lá! Falar de Guarani e Ponte Preta. Você esteve hoje presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Isso, hoje de manhã tivemos uma entrevista, né, coletiva com o técnico Claudinei Oliveira, uma entrevista bem bacana. O Claudinei, tem gente que pode criticar o trabalho dele, tem gente que pode não gostar do trabalho do Claudinei, mas ele é um cara que não esconde não. Se você perguntar, ele responde. Vocês se lembram, né, quando ele veio no Arena, participou de uma entrevista bem legal que você conduziu pro GE, pro Globo Esporte, que foi exibida ontem, né, a entrevista com o Claudinei Oliveira. Ele não fugiu de nenhum assunto. E hoje também falou sobre a preparação da equipe, ainda ele não deu pistas do time, porque ele falou, cara, eu tenho 3 sessões de treinos e tem muitos atletas ainda que vieram aí depois, que foram contratados, né, depois que nós já tinha começado, né, a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, então eu preciso analisar aí questão física de cada jogador. Nem todo mundo chegou cedo, alguns chegaram aí depois que nós reunimos o elenco para começar a preparação na Série B. E a gente falou também do Paraíso, que foi a última contratação do Guarani. O Paraíso, que foi destaque da Portuguesa na base, também teve oportunidade no time principal. E ontem a gente discutiu como o Paraíso ele poderia ser utilizado em campo, porque ele é um 9, mas também atua pelos lados do campo. Eu questionei o técnico Claudinei Oliveira a respeito de como ele pretende usar o Paraíso no esquema tático do Guarani para a disputa da Série B. E ele também destacou se vai ter desfalques por conta de lesões para a primeira partida contra o Vila. O Paraíso a gente, a princípio, traz para usar como 9, né? A gente sabe que ele faz virada, ele pode, hipoteticamente, um jogo fazer, mas nós temos hoje 5 extremos, né, na minha opinião, muito bons para a Série B, então não sei se a gente vai ter necessidade de improvisar o Paraíso em uma situação, não sei que seja para levar a altura do time num hipotético jogo aéreo ali, num final de jogo, mas ele vem mais para estar ali brigando com o Caio e com o Rafael pela posição de camisa 9. O outro zagueiro, o lateral Vinícius, ainda para mim ainda não está nada confirmado. A direção que ele estava negociando, conversou com o Atlético, conversou com o atleta, mas não
Para mim ainda não confirmaram 100% que ele vem, né? Tomara que venha, que é um bom jogador. E assim, não são só essas duas, tem as outras que você citou que foram chegando, né? Então, a gente tem até o final da tarde aí, tentando movimentar o mercado, tentando buscar alguma situação, né? E acaba acontecendo, né? A gente pensa que não, mas do mesmo jeito que você está interessado, tem clubes que também estão com um elenco recheado de atletas e querem, às vezes, as equipes querem colocar algum jogador para ter minutagem, e a gente está conversando diretamente com as equipes, às vezes, uma conversa no Palmeiras, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no Inter, no Grêmio. A gente vai conversando com as grandes equipes, ver como é que está o elenco, se vai sobrar alguém lá que eles não vão utilizar, e se esse jogador encaixa no perfil que a gente quer. Então a gente está o tempo todo movimentando, o Inori está em contato direto com o pessoal, o Danilo também, para que a gente possa, talvez aí até o final da tarde, ter mais alguma boa novidade. O Léo já está recuperado, já treinou ontem, vai treinar hoje com a gente, já está 100% liberado para trabalhar com o grupo, né? Eu acho que o Bruno, é o que está um pouco atrás do Léo em termos de preparação, talvez não vá para esse jogo, né? O Léo já está à disposição, a gente vai optar aí, ver se é melhor levá-lo ou preservá-lo para a segunda partida também, mas o Léo já está inteiro, graças a Deus. E é normal, né? A gente muda um pouco o comportamento também, estímulo de treinamento, né? É normal que o jogador, às vezes, aumente a exigência física durante uma pré-temporada e alguns sintam a lesão. Eu prefiro que o jogador, às vezes, tenha uma lesão porque está correndo demais do que aquele que não machuca nunca porque não corre. Então a gente quer isso, a gente quer que uma equipe corra e dispute por todas as bolas. Se a gente tiver, infelizmente, ter lesão muscular porque os caras estão correndo mais acima do limite, tá ótimo. Né? Ninguém quer que ninguém machuque, mas a gente não pode falar pro jogador, não vamos machucar ninguém, corre esses 45, depois dá uma segurada que a gente não pode machucar ninguém. A gente tem que jogar, tem que competir, e os treinos são muito competitivos aí, estão bem interessantes em relação ao momento que eu cheguei aqui. Bom, esse é o técnico Claudinei Oliveira, falando um pouquinho então dessa preparação que vai entrando na reta final. O Guarani, ele treina amanhã, treinou hoje no período da manhã, treina no sábado, viaja, né, para Goiânia para enfrentar o Vila na segunda-feira, às 9 horas da noite, jogo com transmissão da CBN Campinas. Então vamos atualizar novamente as informações do Guarani. Paraíso treinou pela primeira vez, está integrado ao elenco do Bugre. Léo Santos, que teve um problema muscular durante a preparação, participou da atividade e não deve ser desfalque, a não ser que ele apresente um novo incômodo. E o Bruno Oliveira, jogador que foi contratado, ele não participou do treino, ele fez uma atividade separada do grupo, correu em volta do gramado. A imprensa acompanhou só o aquecimento, cerca de meia hora do treino do Guarani, e nós não tivemos acesso depois, mas pelo que tudo indica, o Bruno deve ser o desfalque para o duelo contra o Tigrão. E só para fechar, na hora que a gente estava indo embora, até marquei a hora certa em que ele chegou, porque ele passou no portão do estádio Brinco de Ouro da Princesa às 10 horas e 21 minutos. O glorioso, vou até pegar o nome dele aqui, porque... Glorioso é bom, Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, lateral esquerdo. Brincadeira, hein? Que vem glorioso. Que vem do Atlético. Cara, é muito nome, cara. São nomes compostos, né? Nome composto. Cara, eu tenho uma dificuldade gigante. Cara, são 19 reforços, né? 10 do Guarani. Sim. Com esses dois. Com o Paraíso e o Vinícius Cauê, contando. 9 mais 9? 18. Por enquanto, 18 certo. Não. São 10 do Guarani. O Guarani o Guarani tinha 8 pré-Paraíso. Paraíso 9, Vinícius Cauê 10. Verdade. Eu já conto com você do Guarani. E 9 da Ponte. Então são 19 contratações. E a maioria com nomes compostos, né? que é? É duro, hein? Vamos só recapitular, já que estamos no bloco do Guarani, Lupe. Douglas Bacelar, né? Foi o zagueiro contratado. Deixa eu atualizar minha lista aqui também, vai. Isso, Douglas Bacelar, o zagueiro. Vou por posição porque é mais fácil de lembrar. Aí são 2 laterais, né? O Jefferson chega para ser titular, né, Lupe? E Juventude, né? E o Vinícius Cauê, confirmando a contratação dele, ele também é uma opção para lateral. Setor mais reformulado aí do Guarani. Passando para o meio campo, vamos para os volantes. O Guarani trouxe o do Botafogo, Kaique, acho que foi o único volante contratado. Sim. Aí meias, Bruno Oliveira, Luan Dias. Boa, isso aí. Isso. Não tem mais nenhum meia, né? Não. E aí passando para o ataque, Renier, Ayrton, Caio Dantas e Lucas Paraíso. São os 10 reforços do Guarani. Nossa, é muito nome. Mudou bastante a figura do Guarani, né, Sim, Carlão? Ô, Júlio, eu vou falar que fotografia. Em algum momento neste período de contratações, eu fiquei meio pessimista com relação ao Guarani. Mas eu acho que do Luan Dias pra cá, né, que após Luan Dias veio o Caio Dantas, né, veio o Paraíso e o menino Vinícius Cauê. Eu já fiquei meio, mais otimista com relação ao Bugre, com relação aos reforços. Eu creio que o Luan Dias vai dar uma resposta boa.
mesmo chegando sob cobrança, não da torcida, mas por parte da imprensa, até pelo histórico do Luan Dias, e na entrevista coletiva o Lupe indagou o Luan sobre essa situação de fora do Água Santa ele não consegue corresponder, e ele mesmo aceitou a pergunta, né? Concordou com a pergunta do nosso Antônio Lupe. Obrigado. Caio Dantas é um senhor Série B, um cara que já foi artilheiro da competição, se estiver em forma, fininho, estava em plena atividade nos tempos de vitória, pode ajudar. O Paraíso é a esperança. Num primeiro momento, não acredito na titularidade do Paraíso. Agora, é um garoto de 21 anos que até pouco tempo era tratado como joia na Portuguesa. E o Guarani conseguiu a contratação desse atleta em definitivo, claro, numa negociação, numa divisão de valores com a Portuguesa, mas trouxe um jogador que tem potencial de mercado. Então, nas últimas semanas, mudou um pouco a minha impressão com relação ao Guarani. Eu creio que o Guarani tem tudo para fazer uma Série B. Gente, para os times de Campinas, a minha primeira ideia é com relação a 45 pontos. Dependendo da situação, aí sim, pensar em acesso. Mas creio que não vamos sofrer muito esse ano não com relação a Z4. Posso dar só um recado aqui pro menino Lucas Paraíso? Sim. Só Paraíso. Lucas é fácil, mas vai só de Paraíso. Paraíso marca, cara. Pô, eu acho legal. O Lucas Paraíso vai ser Paraíso. Vai ser Inevitavelmente Paraíso. usa mais o Paraíso, mas eu acho O Guarani tudo bem. anunciou como Quando Lucas ele surgiu, Paraíso, eu né? achei que era gringo. Argentino, Paraíso. uruguaio, Aliás, vai sair uma matéria dele no GE. Globo. O Lucas Paraíso está entre os 5 jogadores mais rápidos do mundo. Sabia disso, Canal? Caraca! Ele é um dos 5 jogadores que passou da marca de 36,9 km por hora em um jogo oficialmente, né? Pela Speed CB. E ele tá empatado com o Gareth Bale. Como o 4º jogador mais rápido do mundo. O Bale teve uma época, naquele auge dele, quando ele vai pro... Ele era do Tottenham, né? Isso. Aí ele vai pro Real Madrid. Pô, o pessoal brincava que o Bale era o Bolt, pô. É, o Bolt, cara, exatamente. Não, o Bolt atinge nessa mesma distância que o Paraíso atingiu 36,9 km por hora, Sim. ele atingiu 44, alguma coisa. Então, assim, não tá longe do Bolt. Tudo bem que 10 km faz muita diferença, mas a velocidade é uma característica bem marcante do Paraíso. Sim, e o Guarani vai precisar, principalmente fora de casa, jogador de contragolpe, jogador de beirada e que sabe marcar gols. Quem gostava muito do Paraíso era o professor Gilson Kleina, nos tempos de Portuguesa. Tanto é que naquele dia que o Paraíso faz o gol contra o Guarani aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que era o Gilson, o treinador da Portuguesa. A Lusa sai na frente com o gol deste garoto, que já está no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas depois sofre a virada. Bom reforço, uma boa estratégia a compra deste jogador, Aliás, até porque tem potencial de mercado. 21 anos, é muito novo. O ataque da Portuguesa era muito rápido, porque era Paraíso e João Vitor. Tá no Guarani e o João Vitor também. Contrato renovado, né, Julião? Contrato renovado e fica, hein? Tuano deu uma sondada aí, mas não logrou isso. Tava lá. Vai ficar e... pra frente. Pô, até 2026, né, cara? Tem aí dois anos, né? 2 anos e meio, né? Metade de 2024, 25 e 26. Antônio Lupe, e a Ponte Preta? A Macaca também em semana de reforços, novidades e se preparando aí para o Campeonato Brasileiro. É isso, a Macaca estreia contra o Coxa, né? No domingo, 6 horas da noite. Feriado, hein? Mas a Ponte joga em casa no estádio Moisés Lucarelli e vai ter um time também reformulado. Vamos com o time os reforços da Ponte? Você me ajuda? Vamos lá. Antes de você falar dos reforços, a gente vai começar, claro, com o goleiro, que é o William, que conversou com a assessoria de imprensa da Ponte e falou sobre a chegada ao Moisés Lucarelli. Muito obrigado. Cara, eu tô muito feliz assim com o que eu tô vendo, né? Muito confiante, né? Porque eu tô vendo no trabalho do professor Brigatti. Eu acho que aqui a gente tem um grupo de homens trabalhadores que tem uma convicção, uma certeza de buscar o acesso, né? Então isso vem sendo falado aí desde que eu cheguei e acredito que todo mundo está dando o seu máximo aí para buscar esse objetivo aí, né? Com certeza, né? Com certeza, cara. A gente tem essa mentalidade e traz aqui pra gente. A gente sabe da dificuldade que é, né? Buscar um acesso aí na Série B. Mas a gente, junto com essa dificuldade, a gente sabe da importância do tamanho que tem que ser o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação no dia a dia para buscar esse objetivo. Então, cara, está todo mundo ciente do que temos que fazer e como temos que fazer, né? Então, acho que estamos no caminho certo aí. Cara, o Pedro assim como todos os outros goleiros, cara, são pessoas fenomenais aí, me receberam muito bem, né? Fui muito bem recebido aqui desde o dia que eu cheguei. Assim como todo o grupo também,
Mas falando ali deles, cara, eu acho que a gente tem um grupo ali da parte dos goleiros, de 5 goleiros muito qualificados, onde a disputa vai ser muito, muito boa, né? O Pedrão, cara, fez um baita campeonato, né, cara? Fez um excelente campeonato e, cara, merece tudo que ele tá vivendo aí, né? Nessa sequência aí, tenho certeza que vai fazer mais um grande campeonato, tenho certeza disso, não tenho dúvida. E muito disso também se vai do trabalho que vem sendo feito com os preparadores de goleiro, né? Com o Chau e com o Lauro. Então, os dois têm um trabalho excelente. Fiquei muito contente também, né? Isso é muito bom quando a gente chega e tem esses profissionais que agregam muito para o trabalho, né? Então, é muito bom, assim, tu ter esses profissionais qualificados para ajudar a gente a melhorar. E aí tu vai de encontro com o que vem acontecendo com o Pedro, né? No Campeonato Paulista. Tu tem um trabalho bom, tu vai conseguindo construir um trabalho bom dentro de campo, né, com os goleiros. Primeiro reforço, goleiro William. Laterais. Zé Mário, né? Zé Mário, lateral esquerdo. Da Inter de Limeira, aí são 2 zagueiros, Sérgio Rafael e o Joilson. Joilson, ex-Água Santa. Volantes são 3, Dudu Vieira, Lucas Bochecha e Emerson. Isso. Vamos pro meio campo, não tem ninguém, certo? Aí Matheus Regis. Everton Brito. Tá faltando um. Tá faltando um. Ó, olha a minha Pulei alguém. Vê minha lista se não tá. Goleiro William Asma, zagueiros Joilson, Sérgio Rafael, lateral Zé Mário, volante Lucas Bochecha, Dudu Vieira e Emerson Santos, Everton Brito e Matheus Regis. Bateu? Quantos? Então, 1, 2, 3, 4. São 9, né? 8, tá certo, então, bateu. 9. São 9? Então são 9, só uma conta errada, só foi isso. E falando em chegadas, a gente também tem as saídas, né? Do Polvidiero, do André, do Scheidt. Do Dudu Scheidt, que eu ia chegar nele, que tá indo embora, né? Um jogador que... Então a Ponte, sei não, hein? Até às 7 horas vai ter que apresentar aí um meia, porque era o que a diretoria buscava. Tem só o Elvis. Com a saída do Dudu. O Fraga saiu também, né, Lupe? O Fraga saiu. Nós noticiamos ontem, né? A não ser se ele pensa em colocar o Matheus Regis como meia, né? Mas nesse no time que ele ensaiou, o Matheus Regis tá jogando com o Elvis, né? Ele ensaiou um time no 4-3-3, que é o Matheus Regis, Iago Dias e Gabriel Novaes. O Matheus, Matheus Regis, ele vai ter a liberdade de ajudar o meio-campo, mas cair pelos lados, como ele jogava mais ou menos no São Bernardo. Vale lembrar, né, desses meias contratados, o Lucas Bochecha e o Dudu Vieira já jogaram avançados também. O Dudu, um pouco mais novo, ele era até um 10, né? Eles já jogaram avançados. Então, de repente, o Brigatti tá pensando em algo nesse sentido também. Se ele for colocar um 4-3-3, que pode ser que aconteça contra o Coxa, ele vai colocar o Elvis e 2 mais de pegada. Agora, se ele passar para um 4-4-2, ele coloca 2 de pegada, um Dudu Vieira que pode jogar mais próximo do Elvis e só 2 atacantes, né? Tô achando que ele vai nesse 4-4-2, o Matheus Regis fazendo atacante e fazendo meia. Aquela alternância de 4-3-3 para 4-4-2. Até porque na Série B o Elvis não vai conseguir ter a regularidade. Regularidade assim, principalmente em jogos fora de casa. O Elvis, a característica dele é o time com a bola nos pés e o Elvis sendo um protagonista. Isso vai acontecer mais vezes quando a Ponte jogar dentro do Moisés Lucarelli, fora de casa, provavelmente, até pelo histórico do Brigatti, até pelo DNA da Ponte, é um time mais retraído, e aí sim, liberando laterais, jogando muito pelos lados. É isso, estamos todos aí na expectativa, né, por conta da estreia no Campeonato Brasileiro. Só aqui um serviço também para os nossos ouvintes, que todos os jogos terão transmissão do Premier, viu, gente? Boa. Então esse acordo foi selado ontem à noite. Então, além da TV Brasil, do canal Gold, todas as transmissões, todos os jogos passarão no Premier, né, no Pay-Per-View, e 4 jogos por rodada com exclusividade no Sport TV. Novela, hein? Na quinta-feira, né? Pois é, em cima. A própria tabela, né? Foi em cima. E é claro que aqui na CBN também, né? Os jogos de Ponte Preta e Guarani com essa equipe maravilhosa. Fábio Scheibe, um grande abraço para você, viu, Fabião? Julião, um grande abraço. Daqui a pouco estaremos por aí. Vamos conversar pessoalmente, cara. Porra! Ou não, né? Vamos ver minha agenda. 4 horas tem Arena Especial, falando muito de vôlei Renata, classificação histórica, grande final da Superliga Masculina.
Eu volto na semana que vem. Não, volta à tarde aí no Arena. Tá bom. Pra Sem bater uma polêmica, caixa hein? com a Sem galera. polêmica. André Nascimento ou Ai, lá vem, 12 horas e 1 minuto. Tchau, tchau. News Truck CBN Campinas. Oferecimento D21 Motors Caoa Cherry. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas.